Oi pessoal, se você não me conhece, meu nome é Dani, eu sou de Curitiba e hoje faz um mês que eu voltei do meu primeiro retiro de meditação Vipassana. Enquanto eu estava me preparando para ir para esse retiro, eu procurei muito na internet pessoas relatando como foi para me ajudar a tomar a decisão se eu queria mesmo fazer esse retiro, se era o meu momento, e esses vídeos me ajudaram muito. Então eu resolvi gravar para ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação e para contar para os meus amigos interessados um pouco de como foi a experiência de ficar no retiro de meditação durante 10 dias em silêncio. Eu anotei algumas perguntas que as pessoas têm me feito, que os meus amigos têm perguntado para mim quando me encontram, e eu vou procurar responder elas aqui nesses vídeos para tirar as dúvidas que as pessoas têm. Vipassana é uma técnica de meditação. A palavra Vipassana significa ver as coisas como realmente são. Esse curso é dado em 10 dias. A principal regra desse curso é o silêncio absoluto. Esse silêncio absoluto não se trata apenas do silêncio de fala. Eles orientam que você não troque olhares com outros participantes, não leia, não escreva e não faça absolutamente nenhum contato com o mundo exterior. O que acontece é que durante 10 dias a gente passa mais ou menos 10 horas por dia meditando, completamente focado, com a nossa mente completamente concentrada nesse momento, para que ao longo de 10 dias se possa ver as coisas como realmente são. Eu conheci esse curso há mais ou menos 2 anos, com base num post de uma amiga que foi no curso, ela estava grávida e relatou como foi esse curso para ela. E eu fiquei bastante interessada, mas naquele momento, para mim, ficar 10 dias sem falar era algo inconcebível. Só que eu guardei isso aqui dentro e eu sabia que em algum momento eu poderia me sentir preparada para fazer o curso. Então eu fiquei 2 anos ali amadurecendo a ideia, pesquisando sobre o tema e esperando o momento certo de fazer, que foi agora no final de 2019. Então tá, se você não pode falar, nem ler, nem escrever, o que você fica fazendo? A rotina do curso, eu diria que é a parte mais difícil, não é nem ficar sem falar. A gente acorda todos os dias às 4 horas da manhã e a primeira meditação é às 4h30 em jejum. A gente fica das 4h30 até às 6h30 meditando até a hora do café da manhã. E esse ciclo se segue, a gente medita, daí tem um intervalo, daí medita de novo, e somando ao longo do dia a gente tem 10 horas de meditação, mais 1 hora de audioaula, então é uma carga bastante alta de meditação. E basicamente o que você pode fazer é dormir, comer, caminhar, não pode nem fazer exercício físico e meditar. Então é uma carga bastante grande de meditação. A alimentação nesse curso é completamente vegetariana e se você é vegano, você também consegue ter uma alimentação vegana porque eles oferecem opções sem leite, sem ovo de alimentação. Eu entrei em 2020 vegetariana e muito da minha decisão de estar vegetariana agora veio desse curso, porque eu vi como é gostoso você se alimentar com uma variedade grande de alimentos, alimentos frescos, então a comida é muito boa. O café da manhã tem cereal, tem fruta, tem iogurte para quem não é vegano, chá, café solúvel. O almoço é sempre vegetariano, mas tem bastante opção. Teve um dos dias que eu contei os ingredientes usados no almoço e tinham sido utilizados mais ou menos 15 ingredientes para fazer aquele almoço. Eu achei bastante, porque a estrutura não é uma super estrutura, é tudo muito simples, mas a comida é muito bem preparada, muito bem temperada e realmente é muito prazeroso comer. A dificuldade com relação à alimentação é a janta, porque na verdade não existe janta. À noite a gente come uma fruta e um copo de leite, se você é um aluno novo, e se você é um aluno antigo que já fez esse curso uma vez, você não pode comer nada, você só pode tomar chá ou água com limão. Torna as coisas bastante difíceis. O que eles dizem sobre isso é que estar sempre com alimentação leve no estômago ajuda muito na concentração. Os momentos em que eu meditava melhor eram os momentos mais longe da refeição, que apesar de estar com fome, eu não estava sentindo ali que o meu organismo estava precisando fazer um esforço para digerir nada. Eu voltei já com alguns hábitos alimentares muito mais leves, tentando aplicar isso para minha vida, porque foi algo que fez muito sentido para mim. Sem contar que a alimentação é uma delícia.
curso no Dama Sarana, que fica em Santana de Parnaíba, São Paulo, a mais ou menos 1 hora da capital. E eu escolhi esse local por questões de agenda, mas existem cursos no Brasil inteiro. No dama.org é possível você entrar e olhar as datas dos cursos e onde você pode fazer o curso. Esse local que eu fiz é um local próprio. O centro só é utilizado para isso, para esse curso de meditação, o que torna o ambiente muito bem preparado. Então eu fiquei super feliz com a estrutura, me surpreendeu positivamente. Se eu fosse fazer de novo o curso, eu faria lá com certeza. É um local amplo, com bastante natureza, tem um riacho que passa do lado da chácara, e como o local é preparado para isso, o centro de meditação é amplo, é gostoso, é arejado. Os dormitórios variam, tem dormitórios menores de 4 pessoas e tem dormitórios maiores que acomodam 10 pessoas, mas as instalações são excelentes. Eu achei que valeu a pena ter, mesmo sendo de Curitiba, ter me deslocado até São Paulo para fazer esse curso lá. Essa é uma dúvida que eu tinha muito antes de fazer. Eu não sou budista, eu sou cristã. Eu tinha dúvida de que o que seria dado lá seria uma questão religiosa ou não. A técnica não é uma técnica religiosa. O que você faz lá durante esses 10 dias não tem nada a ver com religião, não existem adorações, não existem práticas religiosas, porém a meditação Vipassana ela é fundamentada nos princípios do budismo. Então, sim, existem alguns conceitos budistas que você vai aprender durante o curso, mas não é necessário que você se converta ao budismo para fazer o curso ou que você deixe de acreditar em quem você acredita. Você pode continuar acreditando e seguindo a sua religião fazendo o curso Vipassana. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção durante o curso. Apesar de ter um fundamento religioso por trás, em nenhum momento eles têm a intenção de te converter ao budismo. Isso é algo muito legal. Eles dizem que o objetivo deles de conversão não é converter uma pessoa de uma religião a outra, mas converter uma pessoa da infelicidade para a felicidade. Todo esse curso é baseado nisso, em trazer felicidade para as pessoas, para que as pessoas vejam as coisas como realmente são. Isso para mim é a coisa mais bonita desse curso. Durante a prática da meditação, existem alguns cânticos que você escuta, que no começo, no primeiro dia, eu não sabia o que se tratava. Eu fiquei um pouco incomodada, pensando, putz, eu não sei o que está sendo falado nesses cânticos, porque é na língua local. O que será que eu tô falando? Eu não vou repetir nada. Eu me senti completamente desconfortável para repetir algo. Só que aí ao longo dos dias você vai entendendo o que esses cânticos dizem. E basicamente são cânticos de bem-aventurança, desejando felicidade a todos os seres. Então realmente não tem nada de religioso, de algum líder, de alguma entidade, alguma coisa que você precise adorar. É simplesmente uma técnica que visa trazer a felicidade. É baseado 100% em doações. Então você não precisa pagar nada para estar neste curso. Quando você termina o curso, você é convidado a fazer uma doação ou oferecer o seu trabalho como forma de retribuição a todo o conhecimento que você adquiriu. Apesar de não ser obrigatório, você sai com um sentimento de gratidão tão grande que você tem vontade de doar e principalmente você tem vontade de servir. Eu tenho certeza que o próximo retiro Vipassana que eu for fazer, eu vou fazer como servidora, porque eu quero possibilitar outros alunos viver o que eu vivi, e eu tenho essa vontade muito grande dentro de mim. Então você sai de lá com uma vontade realmente de doar, mas não existe um valor, você doa dentro das suas possibilidades. Ninguém vai te impedir de fazer o curso, nem fiscalizar se você está fazendo a doação. Ela é realmente muito livre para que você faça a doação de acordo com as suas possibilidades. Sem falar não foi a parte mais difícil do curso. O problema é não falar, não ler, não poder escrever e ter que meditar 10 horas todos os dias. Os primeiros 3 dias do curso são os dias mais difíceis, porque a nossa mente está inquieta, está poluída com os nossos problemas, com a nossa vida, com a nossa rotina, com tudo que a gente fala, e tá tudo muito fresco ainda. Porém, passa. Chega uma hora que você já tá acostumado a não falar e a sua mente começa a se acalmar.
E aí a gente vê o quanto a nossa cabeça não fica quieta, o quanto a gente pensa o tempo inteiro. No nosso dia a dia, com os nossos afazeres, a nossa rotina, a gente não para escutar o que o nosso corpo fala, o que a nossa mente fala. A gente vai enchendo a nossa rotina de coisas, de tarefas, de afazeres, e é muito difícil a gente parar e prestar atenção em nós. Lá você é obrigado a fazer isso. E nem sempre é uma coisa muito bonita. Eu ouvia a minha mente falando comigo o tempo inteiro coisas que nem sempre eram legais. Então é bom ir preparado, que esses primeiros dias vai ter muita poluição na sua cabeça e que vai ser um pouquinho mais difícil de lidar. Uma coisa muito legal que aconteceu comigo, eu tava prestes a iniciar o meu ciclo menstrual lá. Eu conseguia sentir exatamente o que estava acontecendo no meu corpo. A dor vinha e eu conseguia observar essa dor, contemplar essa dor, porque eu não podia fazer nada, já que você não pode levar remédio, e eu observava essa dor até ela ir embora. E só num ambiente como esse é que a gente consegue prestar atenção nessas coisas, dessa sutileza dos detalhes que o nosso corpo dá pra nós. E aí nessa de se ouvir mais, a gente passa a ouvir mais também o ambiente externo. A gente escuta os pássaros, as cigarras, os insetos. Parecia que eu tava assistindo Discovery Channel. Eu ficava olhando uma flor, como ela tava se abrindo ao longo desses 10 dias, as abelhas que estavam sugando o pólen ali da flor. Eu ficava assistindo isso. Normalmente a gente não tem tempo na nossa rotina para ficar prestando atenção em coisas tão pequenas. Só que lá, essas coisas pequenas se tornam super interessantes. Você consegue realmente enxergar a beleza que tem nessas coisas. Isso é lindo. Todos os dias a gente tem uma aula à noite, que é uma audioaula, em que ele explica uma nova parte da técnica e no dia seguinte você coloca em prática isso que ele explicou. À noite do segundo dia, ele explica o que deve ter acontecido com o seu corpo no primeiro dia e o que a gente vai fazer no segundo dia. Então você sempre tem uma noção do que aconteceu e uma noção do que vai acontecer ao longo da evolução da técnica. Essa técnica ela é voltada na observação e na equanimidade. Equanimidade significa você estar equânime aos acontecimentos, ou seja, você não ser influenciado por eles e não querer reagir a eles. Basicamente, você passa 10 dias observando o que acontece no seu corpo e não reagindo a isso. No começo, você foca apenas na entrada do seu nariz, na respiração. No segundo dia, você começa a prestar atenção nas sensações que esse ar causa no nariz, e ao longo do tempo isso vai evoluindo, até que no final você consegue ampliar sua mente e prestar atenção no seu corpo inteiro. Você começa a sentir o fluxo de células no seu corpo. É uma coisa que quando eu ouvia falar, eu achava que era impossível. E hoje eu posso dizer que eu senti isso na pele. Um princípio muito forte do budismo é a impermanência. Toda sensação que surge no seu corpo, ela tem a mesma característica de aparecer e de desaparecer. Seja uma dor, uma sensação de tristeza, alegria, depressão, de sucesso, de fracasso, todos esses são momentos que vão passar. Eles surgem e eles vão embora. Isso, ao longo desses 10 dias, vai se tornando muito, muito claro, cada dia mais claro, que você está ali se observando e você percebe uma dorzinha que vem e vai, uma sensação que vem e vai, uma coceirinha que vem e vai, e você amplia a sua mente, de forma que a sua mente não está aqui, a sua mente é o corpo inteiro. E é isso que a gente fica treinando durante 10 dias, observar o seu corpo para você conseguir perceber a impermanência das coisas. E por que isso traz felicidade? O budismo diz que a origem de toda a infelicidade está em 2 sentimentos, no apego, que é o sentimento bom, ou a aversão, que é o sentimento ruim. Sempre que você sente uma coisa boa, você se apega àquele sentimento bom. E se você sente uma dor, um desconforto, uma coceira, você tem aversão àquele sentimento, àquela sensação ruim. E segundo o budismo, a fonte de toda a infelicidade está exatamente nisso, na nossa reação que a gente tem. E se você elimina essas reações, você elimina toda a fonte da infelicidade. Quando você aprende a permanecer equânime ao que acontece com você e não reagir simplesmente por reagir, mas
observar, sentir e decidir mesmo de forma consciente, você é mais feliz. Conforme você vai eliminando as reações imediatas do seu corpo, as reações do agora, a reação de coçar, de se mexer, a sua mente vai trazendo reações antigas. Isso é muito maluco. O dia 6 do curso eu passei ele praticamente inteiro chorando. Coisas muito antigas do meu passado voltavam. Era como se minha mente estivesse falando: ah é? Você não vai reagir? Vai sim. Olha isso aqui que aconteceu com você. E aí eu lembrava de umas coisas antigas, de dores antigas que não eram dores que eu sentia mais, eram dores que já estavam esquecidas. Elas de repente voltam e você aprende a lidar com isso tudo de novo, então não é um processo fácil. Quase todo mundo do curso sentiu em algum momento esse negócio de coisas antigas voltando e você tendo que voltar a lidar com elas. Não, eu não pensei em desistir. Isso é porque eu pesquisei muito antes de ir e eu sabia o que eu ia encontrar. Eu sabia que os primeiros dias iam ser mais difíceis. Eu sabia que em determinado momento eu poderia ficar mal por algum motivo. Eu cheguei ao absurdo de um dia pegar minha necessaire e levar para o banheiro para ficar lendo os rótulos de shampoo e de condicionador que eu tinha levado. Isso é uma coisa que uma pessoa tinha falado num relato. E eu fiquei com aquilo na cabeça. No primeiro desespero que eu senti de não ter nada para ler, eu lembrei disso, levei pro banheiro e fiquei lendo isso. Então, assistir o relato de pessoas, ler os textos de pessoas, foi uma coisa que me ajudou muito a ir preparada, eu sabia exatamente o que eu ia encontrar. Então a desistência não passou pela minha cabeça em momento nenhum, porque eu sabia que eu precisava passar por aquilo e que ia ser difícil, mas que se eu chegasse no final ia ser muito gratificante e eu não ia me arrepender. O maior aprendizado que eu trago para minha vida desse curso é como a nossa mente muda tudo. Isso é uma coisa que conceitualmente eu já tinha aprendido em outros cursos que eu fiz, só que eu nunca tinha vivenciado na pele o que é mudar a mente e mudar o seu dia. Em determinado dia do curso, eu acordei me sentindo mal-humorada. E eu fiquei pensando, a rotina é a mesma absolutamente todos os dias. Por que eu estou mal-humorada hoje? E aí eu comecei a lembrar do tudo que eu aprendi de desenvolvimento pessoal, de que se você muda a sua mente, você muda o seu humor e você muda o seu dia. E eu comecei a pensar em coisas boas, em músicas legais, e eu consegui observar o meu dia melhorando, a minha energia melhorando, e o meu humor melhorando. Isso é a prática de uma coisa que na minha cabeça era muito teórica. Se você ficou interessado em fazer um curso de Vipassana, você precisa entrar no dhamma.org, procurar um centro de meditação que seja próximo à sua cidade e fazer inscrição com antecedência. No dia da abertura da inscrição, você precisa estar conectado e pronto para fazer a inscrição muito cedo. Às 5 você já precisa estar lá, tudo pronto, preparado, porque 5h30 pode ser que já não tenha mais vaga, especialmente para mulheres, porque acaba muito rápido. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas que eventualmente estão em dúvida ainda se devem ou não fazer esse curso. Se você está na dúvida, espere o momento ideal até você se sentir seguro. Esse momento vai chegar e vá preparado pelo que você vai passar. Não vai ser fácil, mas fique até o final. Vale a pena. O tipo de coisa que você aprende e vivencia lá nos últimos dias transforma muito a sua vida. Você ir embora no dia 8 ou ir embora no dia 10 faz toda a diferença. Teve coisas que eu só consegui sentir no meu corpo no último dia. Então não desista e vá até o fim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!